Neste vídeo, vamos iniciar o nosso estudo sobre segurança em sistemas distribuídos. Vamos começar entendendo quais os requisitos para prover segurança. O primeiro requisito é chamado de confidencialidade, e nos diz que os dados eles não devem ser acessíveis ou legíveis para pessoas não autorizadas. O segundo requisito, integridade, nos diz que a consistência dos dados nunca deve ser comprometida. Deve-se garantir que mensagens não sejam alteradas sem detecção. Por exemplo, se um invasor altera um conteúdo de uma mensagem, deve haver mecanismos para identificar que aquela mensagem teve o seu conteúdo alterado. O terceiro requisito, a autenticação. A identidade da pessoa que realiza uma transação segura deve ser estabelecida sem dúvidas. Por exemplo, pelo uso de um login e senha. Próximo requisito, autorização. As ações dos usuários devem ser consistentes com o que aquele usuário está autorizado a fazer. Em outras palavras, ações não autorizadas não devem ser permitidas. Por exemplo, suponha um sistema onde determinados usuários eles só podem ler e escrever algumas tabelas do banco de dados, enquanto outros usuários podem ler qualquer tabela do banco de dados. Então, o sistema deve garantir a consistência quanto à ação que o usuário deseja realizar com os seus privilégios de acesso. O próximo requisito é chamado de não repúdio. Isso quer dizer que a pessoa que realiza uma comunicação ela deve ser passível de investigação e de atestar que ela realmente fez aquela ação. Por exemplo, a propriedade, o requisito de não repúdio, ele não pode permitir um cenário onde a pessoa fez uma ação e ela alega não ter feito. Então, o sistema deve garantir que, se uma pessoa ela fez aquela ação, deve-se atestar que aquela pessoa de fato realizou aquela ação. E, por fim, a disponibilidade, em que usuários legítimos eles devem ter acesso aos dados quando eles precisarem. Vamos entender esses requisitos por meio de uma aplicação de Internet Banking. A confidencialidade está relacionada com o fato das transações não serem visíveis para pessoas de fora, mesmo se a comunicação ocorrer por meio de redes públicas, como por exemplo, eu estou no shopping acessando o Internet Banking. Então, as minhas transações, as minhas mensagens trocadas com o servidor do meu banco deve ser confidencial. A segunda propriedade, integridade, nos diz que nenhuma outra pessoa deve estar apta a fazer mudanças, por exemplo, no saldo de minha conta por qualquer meio. Terceiro ponto, autenticação. O sistema ele verifica quem eu sou e vai permitir apenas eu e nenhuma outra pessoa acessar a minha conta. Dando continuidade ao requisito de autorização, em que o sistema ele vai permitir que eu realize determinadas ações caso haja permissão. Por exemplo, um cenário simples onde o meu limite para transferência diário é R$ 1.000. Então, o sistema deve bloquear qualquer tentativa de realizar uma transferência acima desse valor. Não repúdio. Deve garantir-se que, se eu de fato executei alguma transação na minha conta, como por exemplo, saquei uma grande quantia, não deve permitir que eu depois diga eu não fiz. Esse justamente é um requisito extremamente importante em questões de fraudes ou disputa judicial. Por exemplo, um caixa eletrônico, um ATM, quando a pessoa realiza um saque,
há uma câmera no caixa eletrônico justamente gravando, pois se você realiza aquela saque, aquela transação, o banco ele pode posteriormente, por meio de câmeras de segurança contidas no caixa eletrônico, atestar que foi de fato você que realizou aquela operação. E por fim, temos o requisito de disponibilidade, que vai garantir que quando você quiser acessar aquela conta, o sistema deve estar disponível. Então, como nós vamos garantir a segurança? Em outras palavras, quais são alguns mecanismos encontrados na literatura para implementar a segurança? O primeiro deles é a criptografia. A criptografia vai implementar justamente um canal seguro de dados. Então a informação ela não vai vazar e nem ser roubada por terceiros. O segundo mecanismo é a assinatura, que justamente a assinatura digital vai prover autenticação e não repúdio, como também vai proteger a integridade. E por fim, o uso de hashing, que vai justamente utilizar checksums ou funções hash para manter a integridade dos dados e suportar a autenticação. Nesse contexto de segurança, quais são os ataques de segurança mais comuns? O primeiro deles é o eavesdropping, em que pessoas não autorizadas elas podem interceptar a comunicação e acessar informação confidencial. Nesse cenário, não há modificação dos dados. Um segundo tipo de ataque é o Denial of Service, onde justamente vão ser utilizados um software malicioso para justamente fazer com que o serviço ele se torne indisponível. Por exemplo, um hacker ele pode utilizar um software malicioso para tomar posse, controlar vários nós na rede e orquestrar um ataque para derrubar o serviço. Então, muitas vezes esse tipo de ataque é realizado por meio de flooding, de requisições para sobrecarregar os sistemas. Um outro tipo é o data tampering, que na verdade seria a modificação. Então, o invasor ele vai obter acesso a um dado, um pacote que está em trânsito e vai de forma não autorizada modificar ou aquele dado em trânsito ou então o dado que está instalado em um servidor. Ainda um outro tipo de ataque chamado masquerading, onde o atacante, o invasor, ele vai se disfarçar, ele vai forjar uma identidade como uma pessoa, um usuário autorizado, e então vai obter acesso àquele dado. Então, por exemplo, o uso do mecanismo de phishing vai utilizar e-mails falsos e websites fraudulentos para justamente obter informações, senhas e logins dos usuários. Um outro tipo de ataque é chamado man in the middle, um homem no meio, onde justamente o invasor, o atacante, ele vai interceptar, registrar e modificar mensagens de modo que as pessoas que estão nas extremidades não possam tomar conhecimento dessas alterações. E por fim, nós temos o malicious software, cuja contração é malware. Então, justamente esse software, na verdade, ele vai facilitar a execução dos ataques vistos anteriormente. E dentre os malwares, nós podemos elencar vírus, worms e spywares. Muito obrigado!